Bom, meus amores, mais uma aulinha, tá? Agora a gente vai terminar modelo atômico. Essa é uma aula que, a princípio, pode parecer meio assustadora, porque tem muita coisa envolvida, mas a gente vai pegar bem levinho, porque só tem dois tópicos aqui que são realmente relevantes. Que é entender o que são os fótons, como é que eles se formam, e entender como é que faz a distribuição eletrônica. Então, o resto é porque eu preciso contextualizar. Então, entrando aqui, ó, a gente viu que a eletrosfera ela é muito grande e ela pode ser dividida em áreas menores, ela pode ser dividida em regiões menores. Então, eu vou dividir essa eletrosfera em níveis, subníveis, orbitais. Cada divisão dessa, a gente pode dizer que há um número quântico, um número que identifica essa região, para saber em qual nível que ele está, em qual subnível, em qual orbital. Eu não vou me deter muito a esses números quânticos que não tem necessidade, mas é importante você saber que tem números que identificam onde está o elétron. O elétron não está aleatório em qualquer lugar. Eu posso tentar identificar a posição, né, a localização daquele elétron, como se eu tirasse uma foto. Lembra da história da foto? Se eu tirar uma foto, eu posso localizar esse elétron. E aí existe o número quântico principal para identificar em que camada ele está, qual o nível que ele está. Existe o número quântico secundário para identificar em que subnível ele está. Existe o número quântico magnético para determinar se ele está em um orbital ou em outro orbital. E tem o spin para identificar se dentro desse orbital, se ele gira no sentido horário ou anti-horário. Porque ainda tem isso, o elétron ele gira em torno do núcleo, mas ele também gira em torno dele mesmo. Tá? Que nem o planeta Terra, que gira em torno do Sol e gira em torno do seu próprio eixo. Mais ou menos isso. A ideia aqui é o seguinte, tá? Se eu tiver dois elétrons num orbital, que é o menor espaço que eu posso ter, eu sempre tenho que ter um elétron girando para a direita, um elétron girando para a esquerda. Aí, para representar, a gente coloca uma seta para cima e uma seta para baixo, só para identificar que eles estão girando para lados contrários. E não cabem nesse menor espaço que é o orbital mais do que dois elétrons. Então, eu tenho nível, subnível, orbital. Nesse espaço do orbital, que é o menor espaço que eu tenho, no máximo dois elétrons. Tendo dois elétrons, um tem que girar para um lado, o outro para o outro. Um tem que girar no sentido horário, outro tem que girar no sentido anti-horário, tá bom? E aqui o que ele está dizendo é isso. Não posso ter mais do que dois elétrons, posso ter um. Um elétron não tem problema nenhum. Não posso ter mais do que um. Mais do que dois, perdão. Posso ter um, posso ter dois, não posso ter mais do que dois. E se eu tiver dois, eles têm que ter spins contrários. Eles têm que girar para lados contrários. Aqui, para você ter uma ideia como é que os elétrons se comportariam dentro do subnível S. E aqui, para você ter uma ideia como os elétrons se comportariam no subnível P. O importante é a gente observar, ó, que essa linha vertical aqui, esse eixo vertical, é um orbital do subnível P. Cabem dois elétrons aqui. Esse diagonal, tá? Frente e trás. Isso aqui é uma coisa só. Esse diagonal aqui é uma coisa só. Cabem mais dois elétrons. E esse aqui, ó, cabem mais dois elétrons, totalizando 6 elétrons. 2 elétrons em cada orbital. Tem 3 orbitais. O subnível completo vai ter ao todo, no máximo, 6 elétrons. Pode ser que só tenha um. Tem problema. O orbital caber 6 e só ter um. Não tem problema. Esse aqui só cabe em 2. Pode estar vazio, pode ter um só, não pode ter 3, tá? Aqui subnível todo. Ó, um orbital na vertical, um orbital na diagonal, um orbital na horizontal. Então, esse lado e esse aqui é um orbital só. Esse lado e esse é um orbital só. Esse lado e esse é um orbital só. Então, se em cada orbital cabem 2 elétrons, aí ficaria um em cima e embaixo, 2 elétrons. Um para a esquerda e um para a direita, 2 elétrons. Um para frente e um para trás, 2 elétrons. Ele totaliza 6. Não é obrigatório que tenha 6, é o máximo que ele consegue ter. E aí é só para você ter uma ideia. Fê, você vai botar o do D e do F? Não, porque eles são complexos demais e ficaria muito difícil para vocês enxergarem o D e o F, mas a lógica não é muito diferente. A diferença é que o D tem 5 orbitais, o que caberiam 2 elétrons por orbitais, 10 elétrons,
E o D tem 7 orbitais, 2 elétrons por orbital, teria o todo de 14 elétrons no máximo. Fê, pode ter um elétron só no D? Pode ter um elétron só no D, mas cabem 10, mas pode ter um só, não tem problema nenhum. Bom, o modelo de Niels Bohr, como eu falei, o que interessa? Aqui sim é uma parte importante, cai no Enem, a beça, cai no Enem, a beça, tá? Que tá ligado à liberação de energia chamada fóton. Eu até comentei no outro slide, né, na outra aula, sobre isso. Ele começou a estudar essas radiações, essas energias. Ele percebeu o seguinte: quanto maior a onda, eu tô indo para física um pouquinho, tá? A onda, ela tem uma crista e um vale. É como se fosse um zigue-zague, assim. Quanto maior for essa onda, menos energia ela tem, menos mal ela vai causar pra gente, por exemplo. Quanto menor for essa onda, mais energia ela vai ter e mais dano ela pode causar ao ser humano, por exemplo. Então, aqui eu tenho desde ondas longas, aí tem ondas de rádio, ondas de AM/FM, onda de TV, micro-ondas, né? Tem várias ondas aqui, ó, que não nos causam grandes danos. Então, comunicação de satélite, radar. Infravermelho está ligado a calor, tá? O infravermelho está ligado a calor. Então, no forno, no fogão, a gente tem o infravermelho. Aí já começa a ter um pouco mais de energia, mas enfim. Aqui nessa faixa pequenininha aqui, eu tenho a faixa que a gente chama do visível. Aí vem aquelas cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, anil e violeta. Então, infravermelho, abaixo do vermelho. Ultravioleta, acima do violeta. E aí, essas ondas aqui, esses comprimentos de onda aqui, que estão se tornando cada vez menores, eles vão causando realmente danos a gente. Então, ultravioleta, se a gente, né, se exceder ao uso, ele acaba causando câncer. O raio-x, se for feito em determinadas situações, também pode gerar câncer. Não quando você vai tirar um raio-x aleatório. Ah, torci o pulso, preciso de um raio-x. Ele não vai causar câncer, mas a pessoa que está trabalhando com raio-x, se não tomar cuidado, a exposição dela diária, se ela não tiver os cuidados, que tem cuidados para que ela não receba tanta radiação. Se ela não obedecer esses cuidados, ela pode ter câncer. E aqui em cima, os raios gama, que a gente vai falar deles em breve, que são as radiações mais complexas, as radiações mais difíceis, as radiações que são mais perigosas, tá? E aí é interessante que cada elemento químico, ele emite, da natureza dele, uma série de radiações. Está vendo cada faixinha dessa aqui colorida? É uma radiação que o hidrogênio emite. O meu olho enxerga todas juntas. O meu olho, ele não consegue separar essas radiações, ele junta tudo e eu vejo uma cor só, tá? O hélio, ele já emite essas radiações aqui, ó. Ele emite aqui no vermelho, alguma coisa no amarelo, essas coisas aqui no azul e no verde. E a cada vez que eu vou aumentando o número de elétrons, eu vou tendo mais emissões possíveis. E o que a gente vê, né, o que o meu olho enxerga, são essas coisinhas. Lembra daqueles tubos que a gente falou na aula passada, os tubos de Crookes? Esses aqui são tubos de Crookes, o que eu fiz foi mudar o gás, tá? Então, aqui, quando eu colocar o gás hélio, ele fica dessa cor. Quando eu colocar o neônio, ele fica dessa cor. Que o meu olho, na verdade, está juntando todas essas faixas aqui, ó. O hélio, eu tô vendo todas essas faixas juntinhas, aí meu olho enxerga isso. O neônio, eu tô vendo todas essas faixas aqui, e aí eu tô vendo essa cor que seria a junção de todas. Esse é o argônio, esse é o criptônio, esse é o xenônio. E aí a gente vai vendo que ele vai ficando cada vez mais branco, né? Porque eu vou tendo mais emissões e a mistura de todas as cores dá o branco. Lembra que eu falei que essas emissões elas estão ligadas a fogos de artifício? Aqui está o exemplo. Quando você tem os fogos de artifício, você bota pólvora, escolhe um metal, aí você pode escolher qualquer um desses metais aqui, e coloca esse metal misturado com a pólvora. Quando explode, o que acontece é que você vai ver aquela emissão. Ah, eu quero meus fogos vermelhos. Então, eu posso escolher entre o lítio e o estrôncio, por exemplo, que vai dar tom vermelho, um pouco diferente. Ah, eu quero laranja, eu vou escolher o cálcio. Ah, eu quero amarelo, eu vou escolher o sódio ou o bário, tem tom de amarelo diferente. Ah, eu quero verde,
Posso fazer boro, posso fazer cobre. Tem 2 tons diferentes. Ah, eu quero entre o ciano e o azul. Então, eu vou entre o selênio, o índio. O potássio e o césio já são mais violeta, né? Então, são energias diferentes. Lembrando, o lítio, menor energia. Aqui é comprimento de onda, tá? Aqui embaixo é comprimento de onda. Comprimento de onda alto, energia baixa. Comprimento de onda baixo, energia alta. Então, esses aqui tem alto comprimento de onda e são os menos energéticos. Esse aqui tem menor comprimento de onda, mas tem maior energia, tá? E aí você tem uma série de cores que você pode utilizar nos fogos de artifício, por exemplo. E cada uma dessas cores é feita com metal. Então, você mistura lá o metal com a pólvora, taca fogo, aquela energia da pólvora vai excitar os elétrons e esses elétrons vão liberar essas cores interessantes que eu já perdi as contas de quantas vezes já caiu no Enem. Quem veio assistindo aí as revisões Enem que eu estou fazendo ainda, né? Hoje, inclusive, está indo ao ar, se eu não me engano, termoquímica. Eu falo sobre essas emissões. Tem várias questões falando de fótons, tá? Várias no Enem. E aí a gente vai falar das camadas eletrônicas, né? Que pro Bohr era chamada KLMNOP e que hoje são chamadas de níveis. A K é nível 1, a L é nível 2, a M nível 3 e assim sucessivamente, tá? Então, de dentro para fora, ó, KLMNOPQ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só trocou o nome, tá? Bem tranquilo. Número de elétrons por cada nível. Gente, olha só. Na teoria, presta atenção, na teoria, as primeiras camadas são menores, cabem menos elétrons, e na teoria, as últimas camadas são maiores e deveriam caber mais elétrons. Esse é o cálculo que eu uso para descobrir quantos elétrons caberiam em cada camada. Então, N é o número do nível. Então, por exemplo, se eu pegar a camada K, é nível 1. Então, 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2. A camada L é 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Aí a gente consegue determinar isso aqui. Mas na vida real, a gente vê que não é exatamente isso que acontece. Na vida real, isso eu expliquei no outro vídeo, o número de elétrons cresce, cresce, cresce até chegar aqui. No O ele estaciona, depois ele diminui. Por que isso acontece? Até aqui eu tenho nível que está crescendo e ainda está relativamente perto do núcleo. Daqui para cá o nível realmente continua a crescer, mas ele está mais longe do núcleo, o que dificulta a atração núcleo-eletrosfera. Núcleo positivo e eletrosfera negativa tem força de atração. Então, eu vou ter uma dificuldade dessa força de atração, beleza? Vou ter muita dificuldade dessa força de atração. Então, a ideia é, à medida que eu vou me distanciando, a força de atração vai se perdendo e vai cabendo menos elétron. Não por falta de espaço, repito. A espaço tá ok, tem espaço até para 98 elétrons. Lembrando que aqui pode ser 2 ou 8, dependendo da época que a gente está retratando. Se retratar a época do Bohr, é 2. Se retratar a época atual, é 8, tá? Então, número quântico principal, como eu falei, é, na verdade, a relação entre a camada e o número que ela passou a ser chamada. Então, ela deixou de ser chamada de K para ser chamada de 1. Deixou de ser chamada de L para ser chamada de 2. Então, esses aqui são os números quânticos principais, tá? É o nível que antes era a camada. Só isso. É só, ao invés de chamar de K, chamar de nível 1. Ao invés de chamar de L, chamar de nível 2. Bem tranquilo. Lembra que eu falei dos fótons? Que eu falei das cores? Olha só. As primeiras camadas são as camadas mais perto do núcleo. Tem mais atração com o núcleo. Então, a camada não precisa ter muita energia. Você vê que o tom aqui é avermelhado. A camada pode ter pouca energia que a atração do núcleo já segura o elétron. À medida que eu vou me afastando, você vê que ela vai indo para o tom violeta. Violeta, de novo, ele tem maior energia e menor comprimento de onda. A energia aqui fora é enorme. Porque olha a distância que ele está do núcleo. É muito grande a distância. Ele está muito longe do núcleo. Então, para segurar o elétron aqui fora, esse nível tem que ser bem forte, esse nível tem que ter bastante energia. Para segurar o elétron aqui pertinho, a força de atração já faz isso sozinha, o nível não precisa ter muita energia, ele consegue dar conta. E aí, esses fótons, como eu falei, são aquelas luminosidades que a gente viu.
Então, por exemplo, a gente viu que o lítio elimina uma cor vermelha, então a gente chama de transições, né? Esses fótons tiveram transições aqui embaixo. Já o potássio, a gente viu transições no violeta, a gente viu a cor dele violeta, então a transição dele tá, ó, nessa região aqui. A gente viu o cobre com transições verdes, a gente vê aquele tom esverdeado no cobre, a transição dele tá aqui na onda do verde. Tá mais ou menos isso. E só para a gente reforçar, como é que essa luz apareceu, como é que essa cor apareceu. Primeiro, o átomo tem que receber energia, no caso dos fogos de artifício, a explosão da pólvora. O átomo recebe energia, essa energia faz com que um elétron migre de um nível de dentro para um nível mais para fora, um nível de menos energia para um nível mais externo, de maior energia, e na volta ele libera a luz. Não é na ida, é na volta. Então, ele vai para o nível externo, ele vai para o nível de maior energia. Quando ele volta para o nível original, quando ele volta para o nível de energia menor, aí ele libera aquela luzinha que a gente vê, como os fogos, enfim, tá? Número quântico secundário está relacionado ao subnível. Então, eu tenho 4 subníveis, S, P, D e F. Hoje, como a gente já sabe que tem átomos maiores, G, H e I são subníveis fictícios, são subníveis que a gente acredita que existam, mas a gente só vai trabalhar com os 4 primeiros, S, P, D e F. E aí a gente tem aqui para cada camada, para cada nível, eu tenho mais ou menos divisão dependendo do tamanho, né? Por exemplo, a primeira camada só cabem 2 elétrons, então só cabe o subnível S. Só tem 2 elétrons, não dá para caber mais. Quando eu vou para o segundo nível, ele cabe 8 elétrons. O S cabe 2, o P 6, 2 mais 6, 8. Beleza, ele cabe 8 elétrons. O terceiro nível, ele cabe 18 elétrons. Então, ó, 2 mais 6 mais 10. Se eu somar tudo, vai dar 18 elétrons. Esse S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10. Terceiro, porque ele está no terceiro nível, está na camada M. 4 que está no quarto nível, ele está na camada N. Então, ó, 2 elétrons no S, 6 no P, 10 no D e no F eu vou ter 14. Totalizando 32 elétrons, que é o subnível é o nível 4 ou camada N. Quinto nível, mesma coisa, lembra que ele vinha 2, 8, 18, 32, 32 de novo? Então, 2, 8, 18, 32, aqui tem que ser 32 de novo. 5 porque ele está no quinto nível. Então, tá lá, aqui cabem 2, aqui cabem 6, aqui cabem 10, aqui cabem 14. Se eu somar tudo, vai dar 32. Lembra que ele caiu para 18? Ele vem 2, 8, 18, 32, 32, 18. Pois é. Então, aqui, ó, 2 mais 6 mais 10, 18. E aí, de novo, o último nível, pode ser que alguns autores digam que só tem 2, aí ele fica com 7S, ou pode ser que alguns digam que ele tem 8, e aí pode ter um 7P aqui, tá? Mas vocês nunca vão trabalhar com átomo tão grande, então isso não é um problema. Fê, preciso decorar isso aqui? Não precisa decorar, não. As provas costumam vir, tá? Claro que vocês estão em home office e vocês têm como consultar, né? Então, vocês consultem, ok? Mas numa prova discursiva e tal, a gente mostra para vocês. O que a gente não faz é dizer para você quantos elétrons cabem. Então, eu vou dar exatamente isso. 1S, 2S, 2P. Você tem que saber que no S cabem 2 elétrons. Você tem que saber que no P cabem 6. Você tem que saber que no D cabem 10. Você tem que saber que no F cabem 14. De novo, caber 2 não quer dizer que tem que ter 2. Caber 6 não quer dizer que tem que ter 6. Caber 10 não quer dizer que tem que ter 10, tá? Isso é o máximo. Para baixo, tudo bem, não tem problema nenhum. Normalmente, o que a gente faz é dar a ordem assim, a gente já põe tudo arrumadinho. Por quê? Se você seguir aqui, ó, essa é a ordem de energia. O 1S é o que tem menos energia. Depois o 2S tem um pouquinho mais de energia. Aí depois a gente volta aqui, ó. 2P, 3S. 2P tem menos energia que 3S. Se você continuar nessa sequência, olha só, você vai vir aqui, vai subir, vai chegar até aqui, 3P, 4S. Aí você vai vir por aqui, vai subir aqui, 3D. Ué, Fê, então eu tenho 3P, 4S, 3D?
Sim. O 3P tem menos energia que o 4S, e o 4S tem menos energia que o 3D, tá? Por isso que a gente não precisa fazer você decorar isso, a gente já te dá assim. Como eu falei, o que eu não costumo fazer é botar os expoentes. Então, você tem a obrigação de saber que é S2, você tem a obrigação de saber que o P é 6, você tem a obrigação de saber que o D é 10, você tem a obrigação de saber que o F é 14. Mas a ordem a gente já dá para você. Fê, como é que usa? Aguenta aí que mais lá na frente um pouquinho a gente vai ver como é que usa. Bom, quando eu perguntar para você qual a camada de valência, você vai procurar pelo número quântico principal mais alto. Então, você vai procurar aqui, ó, 6, 3, 4, 5, 5. Qual foi o mais alto que eu escrevi? Você vai procurar por ele. E aí vai somar tudo que tiver esse número mais alto. Então, vamos supor que eu, por exemplo, faça uma distribuição eletrônica até aqui. Vamos supor que eu pare com a distribuição até aqui. Qual a minha camada de valência? Aí você vê 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4. Qual é o número quântico principal maior? 6S2. Então, se eu tivesse feito até aqui a distribuição, essa seria a minha camada de valência. Mas vamos supor que a sua distribuição tivesse vindo até, deixa eu ver aqui, até aqui. Eu fiz a distribuição e parei aqui. Qual a camada de valência? 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4. Qual o maior número que eu encontrei? 4, mas eu não encontrei um 4 só, encontrei esse, encontrei esse. E aí eu vou somar o número de elétrons dele. Então, é 4s2, 4p6. Esse cara tem 8 elétrons na camada de valência. Então, a camada de valência eu tenho que somar, quando eu terminar a distribuição, tudo que tiver um número quântico maior, tá? Como é que eu vou fazer a distribuição desses átomos na eletrosfera, né? Como é que eu vou usar o diagrama de Pauling? Isso cai bastante, tá? Para fazer a distribuição eletrônica desses átomos. Então, eu tenho aqui o número atômico 35. Eu vou pegar aquela sequência, como eu falei com vocês, não precisa decorar, beleza? Só precisa saber qual é o expoente de cada um. E aí você começa a pegar aquela sequência e botar o número de elétrons dela. Então, eu vou fazer aqui em cima para que vocês compreendam. Eu já tenho decorado, tá? Mas vocês vão estar consultando aquela sequência. Então, eu vou lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. De vez em quando, principalmente quando o número de elétrons não é muito grande, é legal você parar para somar os elétrons, porque senão você passa direto. Então, olha só, 2 mais 2, 4, aqui mais 6, 10, 12, 18, 20. Então ainda sobrou 15 elétrons, posso continuar. Então, do 3p6, 3d, 10. Opa, eu só tinha 35, até aqui eu já botei 30, só faltam 5. Então, depois do 3D10, quando eu olho lá naquele esqueminha, viria 4P6. O que vem lá naquela sequência é 4P6. Mas eu não tenho 6 elétrons para colocar, eu só tenho 5. Se eu botar 6, vai passar. Então, o que eu vou fazer? Lembra, eu não posso passar do número de elétrons, mas eu posso colocar para baixo, não tem problema. Se eu só tenho 5 elétrons para colocar, eu vou botar 4p5. E aí está feita a distribuição do elemento químico. Então, essa seria a distribuição. Fê, se ele pedir qual a camada de valência? Então, ó, camada de valência, eu vou marcar aqui, ó. Qual é o maior número quântico principal que a gente achou? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Isso é um 4 for maior, isso for 4 for maior. Então, a camada de valência dele, 4... Ai, horrível. 4s2, 4p5. Isso é a camada de valência, tá? Se eu quisesse fazer por camadas eletrônicas, galera, vamos supor que eu queira fazer camadas eletrônicas.
Camada KLMNOPQ. Como é que eu vou fazer? Moleza. Eu vou marcar aqui para você acompanhar. Ó. Camada K, tudo que tem um na frente. Ó. Isso aqui está na camada K. Vou mudar a cor da canetinha. Camada L, tudo que tem 2 na frente. Ó. Tudo que tem 2 na frente. Camada L. Camada M, tudo que tem 3 na frente. Ó. Camada M. Só fique esperto porque aqui tem 3 de novo, ó, camada M, ok? Então, isso está na camada M, isso está na camada M. Camada N, KLMN. Camada N, tudo que está com 4 na frente. Então, isso está na camada N, isso está na camada M. E aí é só arrumar, ó, o K. Tem 2 elétrons. O L, 2 mais 6, 8 elétrons. O M, 2 mais 6 mais 10, tem 18. E o N, 2 mais 5, 7. Então, o K com 2, o L com 8, o M com 18 e o N com 7. Aí eu consigo fazer a distribuição por camadas. A distribuição de um cátion, essa é mais chatinha, tá? A distribuição do cátion é mais chatinha. Por quê? Se a gente pensar, fazer aqui num cantinho, tá? Que o núcleo tá aqui e a eletrosfera tá aqui, é mais fácil você tirar elétron de uma camada que tá aqui fora do que tirar elétron de uma camada que tá aqui dentro. Então, a hora que eu vou tirar elétron, eu tenho que tirar sempre os elétrons que estão mais externos, que estão na camada mais externa. E aí eu vou fazer a distribuição. Aí aquela sequência, como eu falei com vocês, eu tenho 26 prótons, portanto tenho 26 elétrons. Lembrando que aqui é o átomo, ó, não tem carga ainda, tá? Eu estou fazendo a distribuição do átomo. E sempre faça a distribuição do átomo antes de fazer a do íon. Sempre, ok? Nunca faça do íon direto. Sempre faça o átomo primeiro. E aí, os 26 elétrons, vou lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo aquela sequência. Quando eu chego aqui, eu fico com 20 elétrons. Então, o 3D, eu não posso botar 3D10 porque ele ficaria com 30. Então, para ele ficar com 26, eu vou botar 3D6. Então, essa é a distribuição do átomo. Se eu quiser a distribuição do íon, eu vou ter que ver se o íon, qual a carga dele. E aí, o ferro tem ferro 2 e ferro 3, tá? Então, vou anotar aqui no cantinho, ó. O ferro pode ter carga mais 2, o ferro pode ter carga mais 3. Vamos pensar primeiro no ferro mais 2. Lembra, eu tenho que tirar os elétrons do mais externo. E o mais externo, camada de valência. O mais externo entre 1, 2 e 3, entre 1, 2, 3 e 4, o mais externo está aqui, ó. Esse cara é o mais externo. Esse cara é o que está mais para fora. Porque aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então, esse 4S, ele não tem tanta energia quanto o 3D. O 3D é mais energético. Mas ele é quem está mais externo, ele é quem está mais para fora. Então, o elétron dele sai primeiro. Então, se eu quiser fazer ferro 2, basta tirar esses 2 elétrons. E aí, eu passo a ter o ferro 2. Se eu quiser o ferro 3, eu vou ter que tirar mais um elétron. 2 eu já tirei, eu tenho que tirar mais um. Agora, quem ficou mais externo? 3S, 3P ou 3D? O 3D ficou mais externo. Então, eu vou tirar um elétron daqui. E aí, ele vai passar a ser 3D5, porque eu estou tirando um elétron dele. E aí, ele passa a 3D5, que eu já tinha tirado o 4S. E tirei mais um elétron, ele virou 3D5. Tá bom? E como é que faz no ânion? Igual faz no cátion. Primeiro a gente faz o átomo, então tem um oxigênio com 8. Vou fazer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p4. Lembrando que até aqui eu tinha 4 elétrons. Se eu colocasse 2p6, ele ia 10 elétrons. Eu não tenho 10, eu só tenho 8. Então, a gente diminui o número de elétrons para caber tudo. Esse é o átomo neutro. O oxigênio, o NOx mais comum dele é -2. Então, eu teria que colocar 2 elétrons.
que você vai fazer? Dá uma olhada na distribuição dele e olha aqui que aqui tem espaço exatamente para os 2 elétrons que eu preciso colocar. Ele não podia ir até 2p6? Ah, então é só completar. Aí eu só boto os 2 elétrons que estavam faltando, que ele vai ganhar 2 elétrons, aí eu boto esses 2 elétrons aqui. Distribuição pelo cerne do gás nobre, ela é enjoadinha porque você depende de uma tabela periódica. Então, o que acontece? Parte da distribuição, ainda mais quando é átomo muito grande, ao invés de eu escrever 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, a gente pode economizar tempo usando um gás nobre. Os gases nobres, tá? Eles têm uma característica interessante. O hélio termina em 1s2. Daqui para baixo, todo mundo termina em P6. Então, o neônio, que está no segundo período, termina em 2p6. O argônio, que está no terceiro período, termina em 3p6. O criptônio termina em 4p6 e assim por diante, tá? O que vai facilitar muito a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu quero distribuir o enxofre, mas eu tô com preguiça de fazer isso tudo aqui. Eu tô com uma preguiça enorme de fazer isso tudo aqui. Você vai na tabela, pega uma tabela periódica e você vai procurar o elemento enxofre na tabela. E você vai descobrir que o enxofre está no terceiro período. Tá? Eu não quero fazer isso aqui. Você pode fazer isso aqui também, mas você não quer fazer. Você tá com preguiça, tá? Então, você vai olhar e vai ver que ele está no terceiro período. Ele está na terceira linha horizontal. Você vai procurar na tabela, você vai ver que, olhando as linhas horizontais da tabela, ele está na terceira linha. Aí você vai procurar o gás nobre da segunda linha. Você vai procurar o gás nobre que está uma linha antes dele. E aí você vai ver que ele é o neônio. E o neônio, ele tem 10 elétrons. Então, ó, vou até anotar aqui, ó. O neônio tem 10 elétrons. Quando eu escrevo o colchete e boto lá o neônio, eu já fiz a distribuição até aqui, ó. Porque ele não termina em 2p6, ele fecha, ele termina, a última coisa dele é 2p6. Então, só de eu escrever neônio, eu já escrevi tudo isso aqui. E aí, eu só preciso colocar o que está faltando. Então, a distribuição dele ficaria assim. É menorzinha, mais prática de fazer, mas aí você escolhe como você prefere fazer. Aí você vai dizer assim, não, Fê, deu muito trabalho. Não é legal, não. Aí eu te dou um elemento desse tamanho. Eu te dou um elemento com 74 elétrons. Olha que bizarro. Cara, a probabilidade de você somar esses elétrons errados é muito grande. Aí, deixa eu pegar aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. E eu não quero que apareça antes. Vou olhar aqui a tabela periódica só para dar uma confirmada numa coisinha aqui, ó. O tungstênio, ele está no sexto período, beleza? Então, o tungstênio, ele está no sexto período. Então, eu vou procurar o gás nobre que esteja no quinto período. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou procurar o elemento, ó. 1, 2, 3, 4. O xenônio seria o elemento que estaria no quinto período. Ele terminaria em 5p6. Olha só de você escrever aqui, ó, xenônio, você já fez a distribuição até aqui. Só de você escrever xenônio, você já distribuiu, você já sabe que você distribuiu até o 5p6. Mas, Fê, como é que eu vou saber que tem que ser o xenônio? Porque tem que ser de um período acima. Se ele está na sexta linha, é porque ele está no sexto período. Você vai pegar o gás nobre que está na quinta linha e tirando o hélio, todos eles vão terminar 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6. Então, olha só quanto que eu economizei. E aí fica fácil, porque o xenônio, eu vou olhar aqui na tabela, o número atômico do xenônio, ó, aqui, olhando na tabela, o número atômico do xenônio é 54. Tá? O xenônio é 54.
O tungstênio é 74. Significa que a partir do 5p6 eu só tenho 20 elétrons para colocar. E aí é só seguir aquela sequência da tabela que eu já falei que a gente vai te dar. Então, do 5p6, o próximo seria 6s2, 4f14, 5d4. De novo, o D4, como eu falei, ele não precisa chegar a D10, né? Não tem elétron suficiente para chegar a D10, mas acaba sendo bem pratiquinho. Mas aí você escolhe, se quiser fazer assim, todo ele, passo a passo, e arriscar somar errado, aí é você se garantir na soma, ou você faz assim, porque a probabilidade de dar errado é menor, tá? Então, não esquece, o xenônio já tem número atômico 54. O tungstênio tem número atômico 74. Então, do xenônio para chegar no tungstênio, só faltavam 20 elétrons. Então, era só o que faltava você distribuir depois que você botou o gás nobre. É mais rápido, tá? Pelo menos para elementos grandes. Como eu falei, número quântico magnético tem a ver com qual orbital que ele tá, mas, gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? É mais ou menos como dizer para você o seguinte, se eu tenho um subnível P, a gente às vezes representa o subnível P assim, ó. Lembra que o subnível P cabem 6 elétrons? Cabem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E aí é como se eu quisesse saber se o elétron que eu quero enxergar, se ele está nesse primeiro, se ele está nesse segundo, ou se ele está nesse terceiro orbital. Mas assim, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque números quânticos não têm caído, mas é só para você saber o que significa. Então, toda vez que você ouvir falar em número quântico magnético, na verdade, eu estou preocupada em saber em que posição do subnível ele vai estar. Então, se o P tem 3 orbitais, eu quero saber se ele estaria no primeiro, no segundo ou no terceiro orbital. E aí ele está dizendo que os valores valeriam de menos L mais L, mais ou menos seria o seguinte, ele valia aqui, ó, menos 1, 0, mais 1. Então, eu posso dizer que o elétron está no orbital menos 1, posso dizer que o elétron está no orbital 0, posso dizer que o elétron está no orbital mais 1. Se fosse o D é um pouquinho diferente, porque o D cabe em 10 elétrons, então ele precisa ter 5 espacinhos. Então aqui, ó, 2 elétrons, 4, 6, 8, 10, tá bom? O do meio é sempre 0. Para cá é negativo, menos 1, menos 2. Para cá é positivo, mais 1, mais 2. Então, eu posso dizer que um elétron está no magnético menos 2, ou no orbital, no primeiro orbital, que ele está no magnético menos 1, que ele está no segundo orbital, que ele está no magnético 0, que ele está no terceiro orbital. Mas isso é uma coisa que vocês não vão ficar trabalhando. Então, assim, você tem que saber que existe, mas não vai ser cobrado, tá? O spin, que é mais ou menos a mesma lógica aí do magnético, você precisa saber que existe, mas você não vai ser cobrado. É só para saber se o elétron estaria girando no sentido horário ou anti-horário, mas isso foi convencionado, tá? Então, menos meio e mais meio, ó, foram convencionados. Um significa sentido de anti-horário, o outro significa sentido horário. Fê, eu tenho que decorar isso? Não vai precisar decorar, mas você precisa saber que os elétrons giram para lados contrários. Isso você tem que saber. Então, aqui, ó, os campos magnéticos, um está girando no sentido horário, o outro está girando no sentido horário, e eles geram energias diferentes, por isso que eles conseguem conviver, tá bom? Esse sinal do campo contrário aqui, ó, faz eles conseguirem ficar no espaço tão pequenininho e tão pertinho. Normalmente, a gente representa o primeiro elétron como sendo sentido anti-horário e o segundo elétron como sendo sentido horário. E aí, como é que eu vou identificar esse elétron para a gente acabar, tá? A gente pode identificar, por exemplo, o elétron de maior energia. O elétron de maior energia é sempre o último que eu vou escrever, tá certo? Então, tem lá o que eu posso chamar de elétron ou elétron mais energético, a mesma coisa, tá? Então, olha só, o selênio, ele tem 34 elétrons. Vou fazer toda aquela distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, seguindo o diagrama de Pauling, de novo, pela última vez. Você não vai ter que decorar, eu já vou te dar, você só precisa saber os expoentes. Então, tá lá a distribuição. Aqui, eu quero saber onde é que está o elétron mais energético.
tá? O de maior energia. O de maior energia está sempre na última coisa que eu escrevi. A última coisa que eu escrevi é o 4p4. Então, aqui vai estar o elétron de maior energia. E aí, ele, como é a camada de valência, você vê que 4s e 4p são a minha camada de valência, tá? A camada de valência é isso aqui. Mas esse é o elétron que está mais afastado. Eu vou dizer que ele tem o número quântico principal 4, esse número quânticozinho aqui, ó. O número quântico secundário dele você não vai precisar decorar, tá? Mas é só para saber. O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. E aí, como ele está no P, ele é 1, tá? Então, esse P aqui, a ideia seria isso aqui, ó. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Ele está no P, ele está no 1. Como o S só tem... O S não, perdão, o P. Lembra que eu falei que ele tinha 4 quadradinhos? Que ele tinha 3 quadradinhos? Que ele tinha 3 orbitais? 2 elétrons no máximo por cada um? Ele tem 4 elétrons, tá vendo? Ó, tem 4 elétrons. Como é que eu vou arrumar esses elétrons? Primeiro eu venho escrevendo todo mundo para cima, depois eu volto escrevendo para baixo. Então, ó, 1, 2, 3 elétrons, volto, coloco o quarto elétron. Esse foi o último que eu escrevi, porque, de novo, repetindo, se eu tenho 4 elétrons, primeiro eu venho colocando todos os elétrons para cima, depois eu volto colocando os elétrons para baixo. Então, 1, 2, 3 e volto, coloco o 4. Beleza? Esse elétron é o de maior energia. Viu que ele caiu no menos 1? Então, o magnético é menos 1. Viu que ele está virado para baixo? Aí a gente viu no slide anterior. Se tiver virado para cima é menos meio, se tiver virado para baixo, mais meio. Fê, você vai cobrar esses números quânticos em alguma avaliação? Não, eu vou cobrar distribuição eletrônica. Eu vou cobrar que você saiba essa camada de valência. Então, se eu pedir aqui a camada de valência, você vai me responder 4s2, 4p4. Se eu te pedir o subnível mais energético, você vai me responder 4p4. Isso aqui, com certeza, eu vou cobrar. Vamos para outro elemento, cobalto 27. Primeira coisa é fazer a distribuição. Aqui, ó, ele é o subnível de maior energia. Última coisa que eu escrevi, maior energia, tá? Se eu quiser os números quânticos dele, ó, número quântico principal 3, ó, número quântico principal 3. Como é letra D, lembra, vou botar aqui de novo, ó, S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Como ele está no D, ele é 2. Abrindo o D, lembra que o D tem 10 elétrons, então ele precisa de 5 espaços para caber 2 elétrons em cada espaço. Então, cada orbital aqui tem, no máximo, 2 elétrons. Como são 7 elétrons, ó, são 7 elétrons, eu começo colocando todo mundo para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sobrou elétron, volta e bota para baixo. 6, 7. O último elétron que eu escrevi foi esse. Ele caiu no magnético menos 1. Como ele está para baixo, ele é mais meio. Fê, o que você cobraria dele? Camada de valência. Então, a camada de valência dele está aqui, ó. 4s, que é o número mais alto. Então, a camada de valência, 4s2. E o subnível mais energético, 3d7. Aqui agora eu vou fazer outra análise do mesmo cobalto, tá? Eu vou fazer a análise do 4s2, que é o mais afastado. Ele tá na camada de valência, né? Como eu falei, ó, ele tá na camada de valência. Então, fazendo a análise do elétron que tá na camada de valência, eu tenho número quântico principal 4, tá aqui. O número quântico secundário, vou repetir, o S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Ele está no S, então ele é 0. Como o S só precisa caber 2 elétrons, ele só precisa de um espaço, né? Só precisa de 2 elétrons. Então, como ele tem 2, ó,
primeiro elétron para cima, o segundo para baixo. É desse elétron que eu quero saber. Ele está no magnético 0, ó, o espacinho dele é o 0, e para baixo ele é mais meio. E eu posso fazer o contrário também. Eu posso te dar essas condições, esses números quânticos, para que você faça a identificação de qual é o elemento. Então, aqui, ó, vou até botar logo tudo. Ele diz para mim, olha o detalhe, ele diz para mim que o meu elétron está na camada M. Gente, vamos lá, ó. K, L, M, N. 1, 2, 3, 4. Então, esse cara, ó, o elétron de maior energia dele está na camada 4. Tá vendo que tem 3 espacinhos? Teoricamente, cabem 2 elétrons por cada espacinho. Então, isso aqui cabe ao todo 6 elétrons. Ah, então esse cara aqui é um subnível P. Beleza, então esse cara é um 4P. Quantos elétrons vai ter nesse espaço? Você vê que ele marcou o de maior energia? Ó? Ele marcou só o de maior energia. Ó. Mas eu não posso ter esse elétron aqui sozinho. Lembra, primeiro eu boto todos os elétrons virados para cima, depois eu volto colocando os elétrons virados para baixo. Então, ó, 1, 2, 3, fui até o final e volto colocando para baixo. 4, 5. Ah, esse cara é o 4P5. Pô, como é que eu faço então para achar, né, os números quânticos dele? Já não estou aqui com 4P5? Número quântico principal, 4. Tá aqui. A letrinha, né, o P, a gente encontrou porque tem 3 quadradinhos, cabem 2 elétrons por quadradinho, por orbital. Então, a gente viu que tem 6 elétrons no máximo aqui. No máximo. E aí, eu já sei que o S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Tô no P, então o número quântico secundário dele, 1. Aqui, ó, seria 0 menos 1 mais 1. 0 é sempre do meio. Esse elétron mais energético está no 0. Então, o magnético dele igual a 0. E o spin dele está para baixo. Então, o spin dele seria mais meio, tá? Bom, e qual seria o número atômico? Eu teria que distribuir até chegar a 4P5. Então, vamos começar a distribuir, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Detalhe, de novo, não precisa decorar, eu tenho decorado, mas essa ordem vem na prova. Você só vai precisar lembrar dos expoentes, S2, P6, D10, F14, tá? Então, fui sequenciando até chegar ao 4P5. Agora é só somar os expoentes, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Então, o número atômico desse elemento, 35. Bom, galera, essa aula era isso. Como eu falei com vocês, quais são as duas coisas que eu preciso que você treine, que eu preciso que você saiba. Vai precisar saber fazer esses números quânticos? Não, não vai precisar. Você precisa saber distribuição eletrônica, entender o que é a camada de valência, que é a última camada, saber identificar o subnível de maior energia e saber o que é um fóton. Lembra, o elétron ganha energia, vai para o nível mais externo, na volta ele emite luz. Isso você precisa saber, tá bom? Beijo, crianças!